Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu gostaria de lembrar ao nosso telespectador que nós ampliamos os nossos encontros do Tempo de Reflexão. Hoje, além das terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos também o encontro aos domingos, 10 horas da manhã. Então, você que tinha alguma dificuldade de se deslocar até o hotel por questões de trabalho ou outros compromissos às terças-feiras, você tem agora mais uma opção que são aos domingos às 10 horas da manhã. Então fica, telespectador, o meu incentivo para que você tome decisão e venha conhecer o nosso trabalho. Se tem alguma pessoa que possa mudar, alguma situação adversa que você está passando, é você mesmo. Quando você se posiciona, quando você toma atitude, quando você toma a iniciativa de sair da situação, muitas vezes contrárias à tua vontade, quando você dá um primeiro passo em direção a Deus, Deus dá um passo à tua direção. A iniciativa de nós termos relacionamento com Deus começa sempre pelas nossas iniciativas. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Deus dá um passo também em minha direção. Eu tenho dito que Deus transformou a minha história, transformou a minha vida quando eu decidi entregar os meus caminhos para Deus. Que você tome a tua decisão, deixa de lado um pouquinho a vergonha, deixa de lado um pouquinho do preconceito, reconheça que você precisa da ajuda do alto, que é a verdadeira ajuda que nós precisamos. Porque a gente quer pedir ajuda para amigos, para pessoas, e a nossa única e verdadeira ajuda vem de Deus. Que você coloque isso no teu coração, telespectador, e que você tome a decisão de conhecer o nosso trabalho. Nós não temos nenhum envolvimento religioso, não temos nenhum interesse comercial. Nosso único interesse é poder ajudar as pessoas a terem transformação de vida. Que você esteja conosco ou às terças-feiras ou aos domingos, vai ser uma grande alegria poder conhecê-lo pessoalmente. E hoje eu tenho a alegria de conhecer o Dr. Rubens Gonçalves Franco, um advogado, um amigo. Dr. Rubens, que eu conheci ele também lá no BNI, que hoje, para minha alegria, é um grande apoiador e tem nos ajudado junto com a Márcia, sua esposa, lá no Tempo de Reflexão. Ontem à noite nós estávamos juntos, eu até brinquei com a Márcia que nós dormimos fazendo a obra de Deus, e a gente acorda aqui gravando o programa de manhã, que eu gravo o programa de manhã, telespectador, apesar de dia à noite, mas nós já acordamos fazendo a obra de Deus. Eu acho que não tem coisa que nos enche mais alegria do que trabalhar para Deus, né, doutor? Obrigado pela tua presença, obrigado pelo incentivo lá no Tempo de Reflexão e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano, de estar participando desse movimento do TR. Você foi muito feliz com essa estratégia de criar o tempo de reflexão. E eu entendo o seguinte, como eu disse na primeira apresentação que eu fiz, na verdade, o meu maior patrimônio nos 35 anos de casado foi minha família. Porque eu sou filho único, meus pais humildes, meu pai era carpinteiro, minha mãe uma funcionária pública, os dois semi-analfabetos, vieram do interior, e na verdade eu a partir dos 13 anos já declarei minha independência econômica. Comecei a trabalhar aos 13 anos. Durante o meu tempo de vida eu trabalhei só em 2 empresas. Em 1960, com 13 anos, já trabalhava no antigo supermercado Peg Pag. E com 18 anos, aquela ilusão do jovem, a ambição de servir carreira militar, eu fui para a aeronáutica, fiquei 3 anos, fiz o curso, mas senti que esse segmento não era para mim. Aí dei baixa, pedi baixa, voltei a trabalhar novamente no ramo de supermercados, dessa vez no grupo Casas da Banha, onde eu fui gerente de RH até 77. 76 mais ou menos foi quando eu me desliguei, porque eu já estava fazendo um curso de Direito. Me formei com 31 anos, já advogo há 31 anos, me formei com 34, tenho 65 anos hoje, tenho 31 anos de profissão. E na verdade esses 31 anos de profissão
eu posso reconhecer que sempre fui advogado durante os 30 anos, mas nos últimos 10 anos eu tenho sido auxiliar do advogado. Porque quando eu comecei a trilhar os caminhos do Senhor, conheci Deus, eu entendi que eu não era o advogado titular, eu era o advogado auxiliar. E a partir daí, a minha vida teve uma mudança. Porque eu entendi que todo o nosso patrimônio, tudo que nós temos, nada é nosso. Nós somos apenas mordomos aqui daquilo que Deus nos deu. E eu agradeço a Deus por isso. Eu sou advogado pela misericórdia de Deus, porque meu pai nunca incentivou, até porque, coitado, também ele não tinha condições educacional dele, a minha mãe também, mas eu entendi que a palavra de Deus se cumpre. A minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela contou uma história que me comoveu muito. Eu nasci, ela era servidora pública, eu nasci no Hospital São Paulo, Maternidade de São Paulo, na Avenida Paulista. E quando foi para dar à luz, minha mãe relatou depois de meu pai falecido, que quando ele foi me buscar no hospital, ele foi de ônibus, o ônibus parou, na época devia ser uns casarões lá, o ônibus parou em frente a uma casa. A hora que ele desceu, ele foi perguntando qual o nome que eu vou colocar no meu filho. E de frente ao ponto de ônibus tinha uma placa muito grande. Essa placa tinha uma denominação, Dr. Rubens, não sei do que, embaixo, advogado. Ele falou, vou colocar o nome do meu filho de advogado. E isso me emociona muito, porque acho que ele, através da humildade dele, ele já proferiu na minha vida a profissão de advogado. E eu agradeço a Deus por isso. Eu tive lá na tua apresentação dos 10 minutos lá no BNI, Rubens, e eu vi que na abertura da tua apresentação você colocou lá a foto da tua família, né? E eu vejo o quanto você se emociona, você se sensibiliza quando você fala da tua família. Qual a importância hoje de um homem ter uma vida pautada nos princípios de Deus e preservar essa instituição criada por Deus que é a família? Como é que você tem visto hoje também, Rubens, essa banalização hoje existente no mundo sobre a família? Porque hoje ninguém quer ter trabalho, hoje todo mundo quer viver dentro da tua vontade, dos teus gostos, ninguém quer pagar um preço de abrir mão um pouquinho daquilo que você gosta para poder agradar o teu cônjuge, agradar o teu filho, porque isso é a essência de família. Eu sempre digo que se você casou para você ser feliz, você está errado, porque não dava casar para você ser feliz, você tem que casar para buscar a felicidade do teu cônjuge. Como é que você vê hoje essa banalização da família? Você que é uma pessoa que preserva a família, como é que você vê essa banalização no mundo hoje de facilitar a dissolução de famílias, de trazer tristeza, mágoas, angústia no coração das pessoas, Rubens? Sabe, Luciano, eu aprendi nos últimos 10 anos que existe um princípio, uma regra de vida, que se a pessoa, o ser humano, ele desobedecer essa prioridade, ele está fadado ao insucesso. Primeiro lugar, eu aprendi, primeiro lugar na nossa vida, Deus. Segundo lugar, a família. E terceiro lugar, os negócios. Em quarto lugar, a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo igreja, não a igreja convencional, a igreja de 4 paredes, né? O primeiro relacionamento com Deus. Deus é a espinha dorsal da família. Então, por isso, quando eu fiz a apresentação, eu me senti muito agradecido e honrado em apresentar toda a minha família. E hoje, infelizmente, como você disse, a família é uma instituição criada por Deus, mas, lamentavelmente, no mundo corporativo, a coisa é diferente. Eu tenho conhecido empresários, sou advogado de algumas empresas, e a gente percebe que em primeiro lugar, para o empresário, grande parte deles é o dinheiro, segundo é o dinheiro, terceiro é o dinheiro, quarto é o dinheiro, quarto, quinto lugar, se sobrar um tempo para a família, e no finalzinho, se sobrar um tempinho, ele vai dedicar a Deus. E essa inversão de prioridade
traz consequência. E eu tenho visto, lamentavelmente, essa consequência na vida de empresários. Tem muito dinheiro, mas a família está destruída, os filhos complicados, alguns em fase de separação. Eu advogo há 31 anos, Luciano. Eu só fiz 2 separações. E já a separação que já estava concretizada. Eu só fiz a conversão da separação em divórcio. E é o primeiro trabalho que o advogado recém-formado faz. É separação, divórcio. Deus me preservou de tudo isso. Agora, nós, na semana passada, telespectador, lá no Tempo de Reflexão, nós exploramos um pouquinho uma passagem de Oséias que diz que Deus disse que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E você tocou num ponto central de nós termos uma vida pautada nas ordens, ou na ordem que Deus estabeleceu, que é você primeiro buscar a Deus, depois você ter a tua família, depois ter o teu trabalho, depois você ter uma religião, vamos chamar assim. E o mundo quer inverter essa ordem, né? O mundo insiste em querer inverter essa ordem e as pessoas acabam na sua ignorância, na sua falta de interesse em conhecer as coisas de Deus, se deixa levar para as coisas desse mundo e acaba invertendo essa situação, né? Muitas vezes nós não temos mais tempo para orar, nós não temos tempo mais para agradecer pela comida em nossas mesas, porque nós precisamos trabalhar. E aí, inevitavelmente, as consequências são desastrosas. É isso que a gente vê, esse mundo cada vez mais doente, essa inversão de papéis, essa inversão de prioridades, e Deus, que é um Deus de amor, que vive buscando um espaço no coração das pessoas, muitas vezes ele não encontra por força dessa inversão de prioridades, né, doutor? É verdade, Luciano. Eu esqueci de um detalhe. Eu disse que há 10 anos eu comecei a andar com a palavra de Deus, mas eu devo tudo isso à minha esposa, a Márcia. Ela se converteu primeiro e, na verdade, após a conversão dela, com certeza eu senti a necessidade de caminhar junto com ela. Então ela é a grande responsável pela mudança na minha vida em relação a Deus. Tá bom, doutor, eu vou encerrar o primeiro bloco e no segundo bloco eu quero falar um pouquinho da Márcia. A Márcia é uma pessoa muito querida minha e principalmente da minha esposa, e eu vou pegar esse gancho que você deixou para mim. No segundo bloco nós vamos abrir falando um pouquinho da Márcia. Eu vou pedir a tua licença, telespectador, por um rápido intervalo, nós voltamos no instante.